uma bizarria também, a cultura oral ser aprendida por via da escrita, não é? Que é o que acontece muitas vezes em muitos sítios. Registra-se, escreve-se, publica-se e depois quem quiser transmitir oralmente vai ler aos livros para poder transmitir. Isso frequentemente acontece. E, portanto, neste caso, as histórias que os contadores de histórias em Portugal contam são histórias ouvidas a outros contadores de histórias. E isso traz consigo, evidentemente, um maior valor e uma maior autenticidade. E certamente aquela força, a palavra tem uma força muito interessante. E há pessoas que têm uma força absoluta na palavra, né? Veja, vou citar um caso aqui que os ouvintes podem ser que alguém tenha algum preconceito, mas, por exemplo, Hitler era um homem muito feio. Entretanto, o que existia e tinha um timbre de voz hoje, para quando nós escutamos, também desagradável. Entretanto, sabe-se que quando ele falava, e os depoimentos que existem de viva voz das pessoas que presenciaram o Führer falando, ele conseguia transmitir através da palavra algum tipo de encantamento que era um tipo de um flautista de Hamelin, né? Eu nunca ouvi falando pessoalmente, dizem que o ex-presidente Lula também tem esse tipo de capacidade, né? Onde canta o sabiá. Então, há algumas pessoas que efetivamente a gente tem palestrantes verdadeiramente brilhantes, e há outros que, por mais eruditos que sejam, são cansativos. Então, a ideia da oralidade, a ideia de alguém que fala, e não é falar bem, dentro das leis do vernáculo, é alguma outra coisa que passa através da palavra. Eu já presenciei também rodas de contos e de causos de índios, com índios. Efetivamente, você tem o cacique, quando fala, a força da palavra dele é completamente diferente. Assim como aquela rezadeira, aquele que vai te benzer, o indivíduo que lida com a palavra, de uma forma ou de outra, seja contando causa ou não, a conselheira do Instituto, que é uma grande amiga minha também, a Ana, era uma excelente contadora de histórias. Ela ficava contando histórias, inventava histórias, como os caras da literatura de cordel. Ela fazia poesia de improviso, histórias de improviso. Você dava qualquer tema, ela criava aquilo ali na hora. Era realmente uma apoteose. E quando você está diante de uma fonte contínua, que mantém viva essa corrente, né, de tradição, é muito interessante. No Brasil nós temos também, a semelhança do que acontece com Portugal, indivíduos, aqui nós temos as duas modalidades, indivíduos que estudam as histórias e vão contar, né, não leva o livro, mas conta decorado. E indivíduos que criam, dentro de pequenas rodas, essa transmissão de saber. Existe as organizações Satyasai, que é uma organização indiana, no Brasil tem as escolas Satyasai, eles têm um modelo educativo chamado Educação em Valores Humanos. E faz parte da Educação em Valores Humanos, das organizações Satyasai, uma coisa linda. Eu já assisti algumas aulas de Educação em Valores Humanos. Uma das premissas básicas, eles têm 5 valores: paz, verdade, ação correta, amor, não violência. Para ensinar esses 5 valores humanos, que são os 5 valores da cultura Bharat, da Índia, eles ensinam isso através de contos, de músicas, de teatros, mas tudo oral, tudo folclórico, tudo local. Então as crianças vão ouvindo aquilo ali, e a estrutura, a metodologia da aula que Sai Baba colocou é muito curiosa, é muito interessante e cria transformações profundas nos alunos, nas escolas, nos professores ao longo do tempo, né? Entre outras coisas, certamente, por conta disso que São João coloca no evangelho dele, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que é o Verbo?
Até hoje nós não entendemos isso muito bem, mas de toda forma o homem fala, ele se comunica, ele é um ser convivente, ele é um ser conferente, e ele convive porque ele fala, né? Então as coisas que são organizadas para que o homem possa falar, para que ele possa apreciar a palavra, né? Como falava São Paulo ensinava que a fé é pelo ouvir. E eu me lembro das palavras iniciais que abrem a regra de São Bento. São Bento fala o seguinte: inclina, filho, os ouvidos do teu coração e escuta o teu mestre. Os ouvidos do teu coração. Então, essa docilidade, porque a literatura oral, ou a tradição hermética, né, é aquilo que passa de boca a ouvido. E creio que foi o Otávio Paz, não sei se me falha a memória, mas creio que foi o Otávio Paz que tem uma frase lapidar. Ele coloca a seguinte assertiva: você insemina um ser humano de duas formas. Você insemina ele pelo corpo, você fecunda uma pessoa de duas formas, né? Engravida. Ou você engravida pelo corpo, ou você engravida pela alma. Então, o que é o engravidar pela alma? É exatamente esse processo que passa de boca ao ouvido. Os professores, os educadores, quando sabem fazê-lo, são inseminadores de almas. Né? Eu penso que isso resume essa beleza do Otávio Paz, né? Naquele livro dele. Eu acho que está no livro dele chamado A Dupla Chama: Sexo, Amor e Erotismo. Essa distinção muito fabulosa da inseminação, né? Então, os professores e todos nós que lidamos com a palavra de alguma forma, a gente tem que entender que a palavra pode inseminar, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode adestrar uma pessoa e inseminar dentro dela, fazer com que ela aprenda a cultivar dentro dela todas as piores coisas possíveis e imagináveis. E por outro lado, você pode também colocar dentro dela, implantar dentro dela todas aquelas coisas que são ricas, que são interessantes, que são boas, né, que são construtivas, enfim. Creio que isso é, de certa forma, aquilo que a literatura oral traz. Ela consegue manter uma ideia de bem, de bom, de belo, aquilo que os gregos falavam que era a trilogia da perfeição, mesmo dentro dos contos que são trágicos. Porque é isso que é interessante. As histórias infantis são muito cruéis em muitas delas, né? Imagina a história do Chapeuzinho Vermelho, que está lá o Chapeuzinho, o lobo comeu a vovó. O lobo comeu a vovó. Pois é, L'Oreal, mas essa história não é uma história tradicional. Pois é, o lobo comeu a vovó. Os três porquinhos, seja lá for, todas elas, o Curupira, que nós ouvimos. O Curupira vai lá, o caçador mata o Curupira, come o coração do Curupira, faz as piores atrocidades com o Curupira, né? E é interessante, a gente não consegue sair dessas histórias. Claro, quando você é criança, talvez você saia com um pouco de medo, porque tem o boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Tem os bichos que estão escondidos debaixo da cama, a gente vai levantar, não põe o pé de medo do bicho te pegar pelo calcanhar. Mas esse universo, eu gostaria de fato de entender, né, qual é a mágica que de fato está por trás da literatura oral. Então é uma mágica. Mas agora, já agora, a respeito do Capuchinho Vermelho, já que falaste do Capuchinho Vermelho, ambas as histórias, ambas as versões do Capuchinho Vermelho, a original e aquela que tu referiste, que não é a original, sim, têm realmente esse mistério, só que de forma diferente, não é? É que a forma original, e eu resumo para os nossos ouvintes perceberem, a forma original da história é uma história que surge num contexto da corte francesa, não se sabe exatamente quando e como, mas surge no contexto da corte francesa, e está relacionada com a necessidade das adolescentes
das meninas, serem apresentadas na corte, onde evidentemente havia muitos lobos maus dispostos a papar meninas. E efetivamente as mães e as avós, sobretudo dessas meninas, alertavam as meninas, admoestavam as meninas, alertavam as meninas para os perigos dos lobos maus. Já viram que a história está mal contada? Quem foi comida foi a avó. Esse Gandra demais. Esse Gandra demais. Mas é isso. Como vê, a magia das histórias está também nisto. Portanto, essa história e todas as outras histórias, hão de reparar que há um fundo comum em todas as histórias deste género, não é? Não é no caso, por exemplo, da Branca de Neve e noutros contos idênticos. Há sempre uma menina, é sempre uma menina a protagonista, é sempre uma menina cuja mãe faleceu e cujo pai casou com outra mulher que se transformou numa megera para a menina. Bem, essa história é uma história que é evidentemente imemorial e que repercute rigorosamente o calendário da grande deusa nos tempos da pré-história, do Neolítico, pelo menos na Europa. Essas histórias continuam vivas. Aquilo que se conta, a história que se conta, tal como se conta, rigorosamente corresponde à explicação da forma como o calendário da grande deusa se manifesta e se atualiza em cada estação. Ora, estas histórias efetivamente não têm tempo, nós sabemos que podemos recuá-las pelo menos até ao Neolítico, mas não têm um tempo específico de surgimento. São contadas ainda hoje como se vivêssemos no Neolítico. Ninguém percebe a história, evidentemente. Podem fazer todas as análises semânticas e semiológicas que quiserem, que não se consegue perceber a história, o conteúdo da história, mas a história continua viva e atuante, tal e qual como seria contada, porventura, no Neolítico. Com outros traços, certamente, mas como seria contar no Neolítico. E, portanto, todas essas histórias exemplares, como se podem chamar, não é? São histórias que nos conduzem para um universo das origens, de uma origem indefinida, mas de uma origem que é determinante do fim, que é determinante da meta a atingir, que é determinante do nosso objetivo de vida, que já não é, mas que noutros tempos seria o nosso objetivo de vida, tornar-nos tão sintónicos, ficarmos tão de acordo com os ritmos da natureza e com as formas básicas da manifestação, que nos confundiríamos com elas. Esse é o objetivo desses contos e da literatura oral, seja ela qual for. Mesmo as tais histórias a que o L'Oreal chamava dramáticas, que às vezes são mais do que dramáticas, às vezes são mesmo histórias de arrepiar. Elas são. E as crianças convivem muito bem com esse universo, não é? Nenhuma criança fica traumatizada por conta disso. Então, assim... Porque as crianças também são indivíduos muito vamos chamar assim, malévolos, não é? Por sua natureza, porque claro, gostam de tudo quanto é mauzinho. O mauzinho, hoje em dia está mais na moda o feiozinho do que o mauzinho, mas o mauzinho ainda está presente, não é? Mas hoje em dia o que impera é o feio, é o horrível. Não é o mal. Embora haja mal também em muitas coisas à nossa volta. Mas é o feio que impera. Perdeu-se o sentido da beleza e o sentido do equilíbrio e o sentido daquilo que eram, ou que poderiam ser, as pontes, servir de pontos exatamente para a vivência da nossa alma, que é aquilo que efetivamente interessa viver. Porque a vida física, no mundo físico e neste universo em que nós nos manifestamos carnalmente, é um universo de sombra. E isso, nesse aspecto, e como noutros, aliás, estou
perfeitamente de acordo com o Platão. Nessa perspectiva, os contos e estas histórias exemplares são uma forma de atingirmos esse outro lado, esse além, que nos pode trazer para este lado uma espécie de paradigma de vida, de ação, de gesto, que de outra maneira nós nunca conseguiremos obter. Bom, você vai jogando, inclusive, sobre esse negócio do feio e do bonito. Esta semana eu tive uma experiência com uma professora, doutora, tá, doutorada, que inclusive foi para Moçambique o mês passado para falar sobre algo que eu não me recordo mais porque também não me despertou interesse, numa escola moçambicana, sobre educação no Brasil. Acho que foi sobre isso que ela foi falar, foi convidada para falar. E eu fui contestado, né? Porque eu falei para ela que a beleza está no caráter, ou deveria estar no caráter, né? E ela absolutamente não concordou. Aí eu pensei, como é que uma professora dessas, retornando então como o professor tem uma certa responsabilidade, né, dentro de uma sala de aula, como é que uma professora dessas pode contestar, né, porque ela nem sequer se ateu ao foco que eu quis dar ao me colocar que a beleza estava no caráter. Ela simplesmente se ateve ao senso comum da beleza e da feiura da sociedade atual. Né? Então você veja, essa professora, qual é o valor que ela agrega dentro de uma sala de aula? Nenhuma. Nenhum valor. Mas isso, nenhum valor. Mas isso ou os valores do positivismo, né? Os valores de todas as coisas que são exteriores. Mas a partir daí... Passageiras, que são mundanas. Se a partir daí ela já contesta o caráter como não sendo beleza, né? Todos os outros valores, para mim e para ela, eu acho que não existem, né? Não, mas o valor hoje não existe mesmo. Porque valor é aquilo que você valoriza. Né? O terreno da ética é um terreno que hoje nós falamos em ética, mas a aplicabilidade dela é empírica. Porque admite-se que eu posso colocar um indivíduo perfeitamente imoral ou corrupta para, por exemplo, ser diretor do Banco Central do Brasil. Exato. Né? Exato. Nós admitimos que um médico, por exemplo, um pneumologista, possa fumar. Daí eu já não seria... Então, entende? São descritérios. Porque o valor, antigamente, ele estava atrelado não só à fala como um campo de retórica, mas, sobretudo, ao exemplo. Exatamente. Porque educação é eminentemente exemplo. Sem dúvida. Isso é uma das coisas bonitas, por exemplo, da educação em valores humanos de Sai Baba. Porque Sai Baba coloca peremptoriamente que o professor é o grande referencial na sala de aula para o aluno. E que o professor tem sim que ser exemplo de valores humanos. Sem dúvida. Não adianta ele ensinar aquilo ali, porque a neurociência já nos ensinou há muito tempo. O cérebro humano tem uma contraparte que chama observador oculto. Então eu posso estar conversando com você muito educadamente, mas se eu não gostar de você, o seu observador oculto perceberá. Exatamente. Por isso eu costumo falar, inclusive, também, que a primeira aula, ela vai refletir como vai correr o ano letivo. Porque está na primeira apresentação, na primeira aula, a interação ou não. Claro. Os melhores professores são aqueles professores que, de fato, primeiro, ensinam a matéria porque gostam. Isso. Ele tem mais do que uma identificação com aquele campo semântico. Isso. Ele vive aquela verdade. Exato. E aquele indivíduo que vive aquilo ali diuturnamente, vive e gosta, ele será naturalmente um bom instrutor, um bom educador. Porque, sobretudo, o processo da educação, eu não consigo
realmente vislumbrar, no meu entendimento, educação é eminentemente exemplo. Você não pode ensinar uma coisa e praticar outra. Exatamente. Um pai não pode educar um filho falando para a criança não gritar, gritando com a criança. Pois é. Né? São esses descritérios que o pensamento, a filosofia ajudou a construir esse terreno. Foi a filosofia que ajudou a sedimentar grande parte disso. Né? Então, onde hoje você tem essa situação, você tem um indivíduo extremamente corrupto, dirigindo, por exemplo, uma grande empresa, no setor de finanças, ou qualquer outra coisa. Ou você tem um tarado, um acelerado, dentro da área de RH. Uma coisa não poderia, de fato, teria que ter um critério para você permitir, um critério de decência, de moral, de ética. E aqui o Platão também coloca isso. Na República, lê-se isso hoje como um mecanismo de retórica ou de impossibilidade. Entretanto, em alguns lugares, nós temos critérios claros de admissão a determinados cargos. E, efetivamente, por exemplo, Congresso Nacional, o indivíduo está sob processo, ele não poderia ter a candidatura aceita para se candidatar, seja deputado estadual, seja deputado federal, vereador, etc. Tal. Secretário. Então, a moralidade dentro do secretário, a moralidade dentro do campo público, ela não poderia nem ser objeto de questionamento. Aí entra aquela frase antiga, mas que é interessante, porque ela indica muitas coisas. A mulher do general não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Bem, e aqui também aquela outra que fala que o exemplo vem de cima, né? Claro, mas tem que vir. Mas ele tem que vir mesmo. Porque qual é a lógica aqui dentro do campo de uma literatura oral, né? É o mais velho que vai ensinar o mais novo. É o mais alto que ensina o mais baixo. Não no sentido de superioridade, mas aquele que é o seu referencial. Exato. Então qual é o referencial do filho? É o pai. O referencial imediato dele é o pai. A não ser que ele não tenha pai. Então vai ser quem? Vai ser o avô. É aquele que está mais próximo dele. E ele vai, num primeiro momento, porque até os 7 anos de idade, o Rudolf Steiner ensina isso muito bem. Até os 7 anos de idade, a criança aprende por mimetismo. Não é? Então, qual é o referencial que ela tem? Imediatamente é o referencial familiar. Não é o referencial do professor. O professor é uma outra etapa na vida da criança. Então, é a família que é o primeiro referencial, até os 7 anos. Depois, se você não criou aquele campo e a criança não entendeu construir valores, a argumentar, a pensar por ela própria, porque também o campo mimético aqui, dentro da antroposofia, do sistema educacional do Rudolf Steiner, não é a criança imitar o pai e a mãe. Ela aprende por imitação, né? Mas ela não é uma imitadora. Ela não será uma replicante quase que analfabeta daquela tradição familiar. Ela vai replicar algumas coisas que ela vai estar imersa e vai entender os códigos que estão por trás daquela estrutura familiar que a envolve. Mas, sobretudo, se a família ensina a pensar por si própria, ter uma autonomia de pensamento, essa é uma idade profundamente prolixa. É prolixa, não profícua. É exatamente essa idade que tem a grande literatura oral, né? Que é uma riqueza muito grande. Bem, gente, 21h07. Vamos fazer o primeiro intervalo musical, porque também nós estamos fugindo. A gente não, porque aqui não tem polícia. Mas nós estamos fugindo então sobre o tema original, que seriam os monstros, né? Alegórica, moral, etc, etc. Nós vamos falar então. Mas, Filipe, nós estamos a fugir, estamos a falar de monstruosidades. É
Mas os monstros são veiculados, entre outras coisas, pela tradição oral, não é? Sem dúvida. E os monstros, de regra geral, funcionam como exemplos daquilo que é possível, que é necessário aprimorar. Pois. E, portanto, estamos a falar de monstros por esse mesmo motivo, não é? Bem, ok, já então. Essa primeira música que nós vamos ouvir hoje também, dando continuidade ao novo formato do nosso programa, né? É uma moça lindíssima, uma paulista. A Renata Rosa. A Renata Rosa. É uma das vozes mais lindas do Brasil moderno, né? E ela tem uma particularidade de ir cavucar músicas de autores desconhecidos. Bom. E essa música que nós vamos ouvir, especificamente o Piau, é uma música de literatura oral. Vamos ouvir então? Vamos. Vamos.